Ela estava de salto alto correndo pelo corredor quando uma menina de camiseta amarela esbarrou nela. O pai da criança era só um faxineiro, mas a proposta que ela fez para ele mudou tudo. Diego passou o pano úmido no chão de mármore do lobby da Empresas Vitória, cuidando para não deixar nenhuma marca. Era muito cedo e o prédio ainda estava vazio, mas ele gostava desse horário. O silêncio o acalmava, e hoje precisava dessa paz mais do que nunca. Ao seu lado, Sofia brincava silenciosamente com uma boneca de pano, sentada no chão que ele acabara de limpar. "Papai, posso ajudar?" ela perguntou, levantando os olhinhos na direção dele. Diego sorriu. "Pode sim, princesa, mas com cuidado para não escorregar." Sofia havia acordado com febre na madrugada e ele não teve escolha senão trazê-la para o trabalho. A babá tinha cancelado no último minuto e Diego não podia faltar. Cada dia de trabalho significava comida na mesa e remédios para a filha. A menina pegou um pano pequeno que Diego sempre carregava para ela e começou a limpar os pés das cadeiras com a seriedade de quem estava executando uma missão importante. Diego a observava com orgulho misturado à preocupação. Sofia era tudo o que ele tinha no mundo, sua razão para levantar todo dia antes do sol nascer. O barulho do elevador ecoou pelo lobby. Diego olhou o relógio na parede. Ainda era muito cedo para os funcionários chegarem. Ele fez um gesto para Sofia ficar quietinha e continuou limpando, tentando ser invisível, como sempre fazia quando alguém aparecia. Valentina saiu do elevador com passos apressados, o salto alto batendo no mármore como pequenos martelos. Ela estava com uma camisa vermelha impecável, o cabelo loiro solto, mas havia algo tenso na expressão dela. As mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia no celular. "Não, mamãe. Eu já disse que não vou levar qualquer pessoa só para impressionar vocês." Ela falava no telefone, a voz baixa, mas firme. "Preciso de mais tempo." Diego fingiu não escutar, concentrando-se no trabalho. Conhecia aquele tipo de conversa. Gente rica sempre tinha problemas que para ele pareciam luxo, mas sabia que cada pessoa carregava suas próprias batalhas. Sofia, curiosa como todas as crianças, levantou-se e começou a andar na direção de Valentina. Diego tentou chamá-la baixinho, mas ela já estava longe demais. "Sofia, volta aqui", ele sussurrou, mas a menina continuou caminhando. Valentina desligou o telefone com um suspiro pesado e guardou na bolsa. Foi quando Sofia esbarrou levemente na perna dela, fazendo Valentina se sobressaltar. "Desculpa, moça bonita", Sofia disse com a sinceridade pura das crianças, olhando para cima com aqueles olhos grandes e inocentes. Valentina olhou para a menina, depois para Diego, que havia largado o pano e corria na direção delas. "Desculpe, senhora." "Sofia, vem cá agora", Diego disse, pegando a mão da filha com gentileza, mas firmeza. Valentina estudou os dois por um momento. O homem de uniforme azul, claramente constrangido, e a criança de camiseta amarela que a olhava sem medo algum. "Ela não deveria estar aqui", Valentina disse, mas sem agressividade. Havia algo na voz dela que Diego não conseguiu identificar. "Eu sei, senhora. Foi uma situação de emergência. A babá cancelou e eu não tinha onde deixar ela. Prometo que não vai acontecer de novo." Valentina continuou olhando para Sofia, que havia voltado a brincar com a boneca no chão. Havia algo na cena que a tocava de uma forma estranha. O cuidado do pai, a obediência da criança, a simplicidade do amor entre eles. "Qual o nome dela?" Valentina perguntou, surpreendendo a si mesma. "Sofia", Diego respondeu, sem entender aonde aquilo ia dar. "E o seu?" "Diego Santos, senhora. Trabalho aqui há alguns anos na equipe de limpeza." Valentina assentiu, ainda observando a interação entre pai e filha. Sofia havia voltado a limpar as cadeiras, imitando os movimentos do pai, com uma concentração adorável. "Onde está a mãe dela?" A pergunta saiu antes que Valentina pudesse se controlar. Diego hesitou. Era uma pergunta pessoal demais para responder a uma estranha, ainda mais uma que claramente era importante na empresa. "É só nós dois", ele disse simplesmente. Algo se mexeu no peito de Valentina. Ela pensou na conversa que acabara de ter com a mãe, na pressão constante para que ela arranjasse um marido, nas ameaças de cortar sua participação na empresa familiar se ela não se casasse logo. "Diego", ela disse de repente, a voz saindo mais alta que pretendia.
Ele a olhou, esperando alguma reclamação ou ordem para que eles saíssem dali. Preciso da sua ajuda com uma coisa. Diego franziu a testa confuso. Senhora! Valentina olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. O coração dela batia acelerado. O que estava prestes a fazer era completamente louco, mas a pressão da família estava sufocando ela. Minha família está me forçando a casar. Eles marcaram um jantar hoje à noite, onde vão me apresentar para alguém que escolheram para mim. As palavras saíam rápidas, atropeladas. Eu preciso aparecer lá com alguém, qualquer pessoa, para provar que já estou comprometida. Diego a olhava como se ela estivesse falando em outro idioma. Não entendo o que isso tem a ver comigo, senhora. Seja meu marido por um dia, ela disse, as palavras ecoando pelo lobby vazio. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho de Sofia brincando com a boneca. Diego tinha certeza de que havia escutado errado. Como é que é? É só por hoje. Você aparece no jantar como meu noivo. Nós fingimos que estamos juntos há um tempo e amanhã cada um volta para sua vida normal. Diego balançou a cabeça, achando que aquilo era algum tipo de pegadinha. Senhora, com todo respeito, mas a senhora está maluca? Eu sou um faxineiro, a senhora é... Bem, a senhora. Exatamente, Valentina disse, os olhos brilhando com uma ideia que estava tomando forma. Eles jamais vão acreditar que eu escolheria alguém como você. Vai ser tão absurdo que vão desistir de me forçar a casar com qualquer pessoa. Diego olhou para Sofia, que havia parado de brincar e estava prestando atenção na conversa, sem entender completamente o que estava acontecendo. E o que eu ganho com isso? Ele perguntou, embora já soubesse que não ia aceitar. Valentina hesitou. Ela tinha muito dinheiro, mas algo no jeito como Diego cuidava da filha fez ela perceber que oferecer pagamento podia soar ofensivo. O que você precisa? Ela perguntou em vez disso. Diego olhou para Sofia novamente. A menina estava pálida, e ele sabia que precisava levá-la ao médico em breve. Mas consulta particular custava caro, e o plano de saúde da empresa não cobria tudo. Minha filha está doente, ele disse baixinho. Tem uma condição delicada que precisa de acompanhamento médico constante. Valentina sentiu algo apertar no peito. Ela olhou para Sofia, que havia se aproximado do pai e segurava na perna dele. Eu posso ajudar com isso, ela disse sem pensar duas vezes. Diego a encarou, tentando entender os motivos dela. Gente rica não fazia esse tipo de coisa sem razão. Por que está fazendo isso? Por que eu? Valentina olhou para ele, depois para Sofia, depois de volta para ele. Havia algo na simplicidade da relação entre os dois que tocava uma ferida que ela nem sabia que tinha. Porque vocês são reais, ela disse, a voz ficando mais baixa. E eu preciso lembrar como é isso. E Diego pegou Sofia no colo, sentindo o peso da decisão. Uma parte dele sabia que aquilo podia dar muito errado. Mas outra parte, a parte que acordava todo dia preocupada com o futuro da filha, via uma oportunidade que talvez nunca mais aparecesse. Se eu aceitar, ele disse devagar, tem que ser do meu jeito. Eu não vou fingir ser outra pessoa. Sou quem sou. E se sua família não gostar, problema deles. Valentina sorriu pela primeira vez desde que havia chegado ao prédio. Perfeito. É exatamente isso que eu quero. Sofia olhou de um para o outro, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo importante estava mudando na vida deles. Papai, a moça bonita vai jantar com a gente hoje? Ela perguntou inocentemente. Diego e Valentina se entreolharam, ambos percebendo que haviam acabado de entrar em território completamente desconhecido. Vai sim, princesa, Diego respondeu, ainda sem acreditar no que estava fazendo. Hoje vai ser um dia bem diferente. Diego voltou para casa carregando Sofia no colo, a mente fervilhando com o que havia acabado de acontecer. O apartamento pequeno no terceiro andar do prédio sem elevador nunca pareceu tão apertado quanto naquele momento. Ele colocou a filha na cama e sentou ao lado dela, ainda tentando processar a conversa surreal que tivera com Valentina. Papai, por que você está com essa cara? Sofia perguntou, tocando o rosto dele com as mãozinhas pequenas. Estou só pensando, princesa. Hoje vai ser um dia especial. Sofia sorriu, mesmo ainda sentindo os efeitos da febre. Por causa da moça bonita? Diego assentiu, passando a mão pelos cabelos castanhos da filha.
Como explicar para uma criança que eles iriam fingir ser uma família com uma mulher que mal conheciam? Sofia, você lembra quando brincávamos de casinha? Hoje vamos brincar de verdade, mas com adultos. A Valentina precisa da nossa ajuda para resolver um problema com a família dela. Os olhos de Sofia brilharam. Ela sempre adorou brincar de faz de conta. E ela vai ser minha mãe de mentirinha? A pergunta atingiu Diego como um soco no estômago. Sofia havia crescido sem mãe, e embora nunca reclamasse, ele sabia que ela sentia falta. Ver outras crianças com suas mães no parquinho sempre criava um silêncio melancólico nela. Por hoje, sim. Mas lembra que é só brincadeira, tá bom? Sofia assentiu energicamente, já imaginando como seria ter uma mãe, mesmo que por algumas horas. Diego olhou ao redor do apartamento. Os móveis simples, as paredes descascadas, o sofá remendado. Como Valentina reagiria ao ver onde eles moravam? Mais importante ainda, como a família rica dela reagiria a ele? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Valentina. Diego? Espero que não tenha mudado de ideia. Não mudei, mas estou nervoso, ele admitiu. Eu também. Olha, preciso que vocês venham para minha casa agora. Minha família vai querer conhecer você antes do jantar. Diego sentiu o estômago revirar. Sua casa? É só para conversarmos um pouco, estabelecermos nossa história. Como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos, essas coisas. E a Sofia? Houve uma pausa. Traga ela. Na verdade, será perfeito. Vai mostrar como você é responsável e família. Depois de desligar, Diego olhou para o guarda-roupa. Suas roupas eram todas simples, adequadas para um homem que trabalhava com limpeza. Nada que impressionasse uma família milionária. Papai, vamos nos arrumar bonitos? Sofia perguntou, já pegando seu vestidinho azul favorito. Vamos sim, princesa. A viagem de ônibus até o bairro nobre da cidade foi silenciosa. Diego segurava a mão de Sofia enquanto observava as casas ficarem cada vez maiores e mais luxuosas. Sofia olhava pela janela com curiosidade, fazendo perguntas sobre as mansões que passavam. Quando desceram na frente da casa de Valentina, Diego teve que controlar a reação. Não era apenas uma casa, era uma verdadeira mansão com jardins perfeitamente cuidados e um portão eletrônico imponente. Uau! Sofia sussurrou. É um castelo? Antes que Diego pudesse responder, Valentina apareceu no portão. Ela havia trocado a camisa vermelha por um vestido casual, mas ainda assim parecia ter saído de uma revista. Chegaram na hora certa, ela disse, abrindo o portão. Meus pais chegaram há pouco. Enquanto caminhavam pela entrada, Valentina olhou para Diego e Sofia com um misto de nervosismo e determinação. Olhem, preciso que vocês saibam que meus pais podem ser difíceis. Eles vão fazer perguntas pessoais e talvez sejam um pouco indelicados. Que tipo de perguntas? Diego perguntou. Sobre seu trabalho, sua situação financeira, seus planos para o futuro. E sobre a mãe da Sofia. Diego parou de andar. Valentina, talvez isso não seja uma boa ideia. Sua família vai me destruir em 2 minutos. Não se eles virem você como eu vi hoje de manhã, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Um homem que ama a filha acima de qualquer coisa. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Sofia puxou a mão do pai. Papai, estou com medo. Valentina se agachou na frente da menina, ficando na altura dos olhos dela. Sofia, você não precisa ter medo. Vou cuidar de você e do seu pai hoje. Prometo. Havia algo na voz de Valentina que tranquilizou não apenas Sofia, mas também Diego. Pela primeira vez desde que haviam saído de casa, ele sentiu que talvez conseguissem passar por aquilo. A sala de estar da mansão era maior que todo o apartamento de Diego. Cristais, quadros caros e móveis importados criavam um ambiente intimidador. No centro da sala, um casal elegante os esperava. Marina Monteiro era uma mulher imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um colar de pérolas que provavelmente custava mais que Diego ganhava em 1 ano. Ao lado dela, Roberto Monteiro usava um terno impecável e observava Diego com um olhar avaliativo. Papai, mamãe, este é Diego, Valentina disse, a voz ligeiramente tensa. E esta é Sofia, filha dele. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Marina olhou Diego de cima a baixo, claramente desaprovando o que via. Roberto mantinha uma expressão neutra.
mas Diego conseguia ver a desconfiança nos olhos dele. Prazer, Roberto disse finalmente, estendendo a mão sem se levantar da poltrona. Igualmente, senhor, Diego respondeu, tentando manter a voz firme. Sofia se escondeu atrás das pernas do pai, intimidada pelo ambiente e pelas pessoas elegantes. E você trabalha com o quê, Diego? Marina perguntou, o tom deixando claro que ela já sabia a resposta. Serviços de limpeza, senhora, na Empresas Vitória. Ah, Marina trocou um olhar significativo com o marido. E pretende continuar nessa área? Diego sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. É um trabalho honesto, senhora, e me permite cuidar da minha filha. Claro, Marina disse, mas o tom sugeria o contrário. E a mãe da criança? Mamãe? Valentina interveio, mas Diego levantou a mão. Está tudo bem, Valentina. Ele olhou diretamente para Marina. A mãe da Sofia nos deixou quando ela era bebê. Desde então, somos só nós dois. Sofia se apertou mais contra a perna do pai, sentindo a tensão no ar. Roberto se levantou e se aproximou de Diego. Jovem, você parece ser uma pessoa decente, mas precisa entender nossa preocupação. Valentina é nossa única filha e queremos o melhor para ela. E o senhor acha que eu não sou o melhor? Diego perguntou, a voz baixa, mas firme. Não é questão pessoal, Roberto respondeu. É questão prática. Valentina está acostumada com um padrão de vida específico. Como você pretende mantê-la? Papai, por favor, Valentina disse. Mas havia desespero na voz dela. Diego olhou para Sofia, que o observava com olhos grandes e preocupados. Ele se agachou e beijou a testa da filha. Sofia, vai brincar ali no jardim por um minutinho? A menina hesitou, mas Valentina se ofereceu para acompanhá-la. Vem, Sofia. Vou te mostrar onde tem uns brinquedos. Quando ficaram sozinhos, Diego se dirigiu aos pais de Valentina. Olhem, vocês querem saber a verdade? Eu não tenho dinheiro, não tenho casa própria, não tenho carro, não tenho nada que vocês considerem importante, mas eu amo sua filha. Marina riu de forma condescendente. Amor não paga contas, jovem. A senhora tem razão. Diego concordou, surpreendendo os dois. Amor não paga contas. Mas também não compra felicidade. E eu nunca vi Valentina sorrir como ela sorriu hoje de manhã. Roberto franziu a testa. Do que está falando? Quando ela olhou para mim e para Sofia, pela primeira vez desde que a conheço, ela pareceu livre, como se pudesse respirar. Marina e Roberto se entreolharam, claramente incomodados com a observação. Vocês querem que ela case com alguém rico? Diego continuou. Mas ela não quer riqueza. Ela quer ser vista pelo que realmente é, não pelo sobrenome ou pela conta bancária. Você não conhece nossa filha, Marina disse, mas havia menos convicção na voz. Talvez não conheça toda a história dela, Diego admitiu, mas reconheço solidão quando vejo. E Valentina está sozinha há muito tempo. Nesse momento, Sofia voltou correndo para a sala, seguida por Valentina. A menina estava sorrindo, carregando uma boneca cara que Valentina havia dado para ela. Papai, olha que boneca linda a tia Valentina me deu. Diego olhou para Valentina, que corou ligeiramente. Havia algo diferente no jeito como ela olhava para Sofia. Uma ternura que não estava lá de manhã. É sua, Sofia, Valentina disse, para lembrar do nosso dia especial. Marina observou a interação entre Valentina e Sofia com expressão pensativa. Havia algo na forma como a filha se comportava com a criança que ela nunca tinha visto antes. O jantar é em algumas horas, Roberto disse finalmente. Esperamos que vocês estejam preparados para conhecer pessoas importantes da nossa família. Diego assentiu, sabendo que a verdadeira prova ainda estava por vir. Quando saíram da sala, Valentina segurou o braço de Diego. Obrigada, ela sussurrou, por tudo que disse para eles. Era verdade, Diego respondeu. E agora? Vamos conseguir convencê-los no jantar? Valentina olhou para Sofia, que brincava feliz com a boneca nova. Não sei se é eles que precisamos convencer, ela disse baixinho. Acho que somos nós que estamos descobrindo algo que não esperávamos. O restaurante Palácio Dourado era o tipo de lugar onde Diego nunca imaginaria colocar os pés. As mesas eram cobertas com toalhas de linho importado, talheres de prata genuína brilhavam sob lustres de cristal,
e garçons de smoking circulavam silenciosamente atendendo uma clientela que respirava exclusividade. Sofia segurava firme na mão do pai, impressionada com tanto luxo. Ela usava o vestidinho azul que Diego havia passado com cuidado especial e carregava a boneca que Valentina havia dado para ela. Mesmo assim, sentia-se pequena e deslocada naquele ambiente. Papai, todo mundo está olhando para nós. Ela sussurrou. Diego apertou a mão da filha. Ele também havia notado os olhares curiosos e os sussurros das outras mesas. Um homem de roupa simples com uma criança não passava despercebido naquele lugar. Valentina caminhava ao lado deles, radiante em um vestido negro elegante. Mas Diego percebia a atenção em cada movimento dela. O sorriso era forçado, os ombros rígidos. Ela estava tão nervosa quanto eles. A mesa da família está ali, ela indicou com a cabeça. A mesa escolhida pelos Monteiro ficava no centro do salão, estrategicamente posicionada para que todos pudessem ver quem estava jantando com eles. Era uma demonstração sutil de poder e status. Além de Marina e Roberto, havia outras pessoas esperando. Uma senhora de cabelos brancos com uma postura impecável, claramente a avó de Valentina. Um homem mais jovem de terno caro, que Diego imaginou ser algum primo ou cunhado. E uma mulher elegante que observava tudo com olhos calculistas. Família, Valentina anunciou quando se aproximaram. Este é Diego, e esta é Sofia. As apresentações foram formais e frias. A avó de Valentina, Dona Helena, mal olhou para Diego. O primo Marcelo cumprimentou com educação forçada. A tia Lígia, irmã de Marina, não escondeu a desaprovação. Sentem-se, por favor, Roberto disse, indicando as cadeiras. Diego ajudou Sofia a se acomodar, empilhando almofadas para que ela alcançasse a mesa adequadamente. O gesto não passou despercebido pela família, que observava cada movimento como se estivessem analisando uma peça de teatro. Sofia é uma criança linda, Dona Helena disse finalmente, dirigindo-se à menina com um sorriso que não chegou aos olhos. Quantos anos você tem, querida? Sofia olhou para o pai em busca de encorajamento antes de responder. Tenho 6 anos, senhora. E gosta da escola? Gosto sim. Estou aprendendo a ler palavras difíceis. Marcelo se inclinou para a frente, interessado. Que tipo de palavras? Sofia pensou por um momento. Responsabilidade, determinação, superação. Ela pronunciou cada palavra com cuidado, claramente orgulhosa. Papai ensina palavras bonitas para mim. Diego corou ligeiramente. Nas noites difíceis, quando Sofia perguntava por que eles não tinham as mesmas coisas que outras famílias, ele sempre explicava usando palavras grandes, ensinando-a que o valor de uma pessoa não se media pelo que ela possuía. Interessante escolha de vocabulário, Dona Helena comentou, mas havia um tom diferente na voz dela agora. O garçom trouxe os cardápios, e Diego sentiu outro momento de desconforto. Os pratos tinham nomes em francês e italiano, com preços que equivaliam ao seu salário de uma semana. Diego, Lígia disse de repente, Valentina nos contou que vocês se conheceram no trabalho. Como exatamente aconteceu? Diego e Valentina trocaram um olhar rápido. Eles haviam combinado uma versão da história durante a tarde, mas sob o escrutínio da família, tudo parecia mais complicado. Eu estava limpando o lobby quando Sofia esbarrou na Valentina. Diego começou decidindo ficar o mais próximo possível da verdade. Em vez de ficar irritada, ela foi gentil com a Sofia. Foi quando percebi que ela era especial. E você, Valentina? Marina perguntou. O que viu nele? Valentina hesitou por um segundo. Suas palavras poderiam definir como o resto da noite transcorreria. Vi um homem que ama a filha incondicionalmente, ela disse finalmente. Que trabalha honestamente para sustentá-la, que a trata com respeito e carinho. Vi alguém com valores reais. Roberto pigarreou. Valores são importantes, claro, mas estabilidade financeira também é fundamental, especialmente quando se pensa em formar uma família. Diego tem estabilidade, Valentina respondeu rapidamente. Talvez não seja riqueza, mas é consistência, e isso vale muito mais para mim. Sofia havia ficado quieta durante a conversa, brincando discretamente com a boneca. Mas quando ouviu falar sobre família, ela levantou os olhinhos. Posso fazer uma pergunta? Ela disse timidamente. Todos se voltaram para ela, surpresos pela interrupção. Claro, querida, Dona Helena disse. Por que vocês não gostam do meu papai?
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia havia feito a pergunta com a honestidade brutal das crianças, sem malícia, apenas curiosidade genuína. Diego começou a falar para tentar contornar a situação, mas Dona Helena levantou a mão. É uma pergunta justa, Sofia. A senhora olhou diretamente para a menina. Não é que não gostamos do seu pai. É que queremos ter certeza de que ele vai cuidar bem da Valentina. Mas ele já cuida bem de mim, Sofia respondeu com lógica simples. E eu sou muito mais trabalho que a tia Valentina. Algumas risadas abafadas ecoaram pela mesa. Até mesmo Lígia sorriu, apesar de tentar esconder. Por que você acha isso? Marcelo perguntou, genuinamente curioso. Porque eu acordo de madrugada quando tenho pesadelos, e o papai sempre vem me acalmar. Porque quando estou doente, ele fica acordado a noite toda cuidando de mim. Porque quando não temos dinheiro para alguma coisa, ele sempre encontra um jeito de me fazer feliz mesmo assim. Diego sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sofia estava defendendo-o com uma pureza que tocava o coração. E a tia Valentina já sabe fazer isso? Sofia continuou olhando para Valentina com curiosidade. O que, querida? Valentina perguntou, a voz ligeiramente embargada. Cuidar do papai quando ele está triste? Porque às vezes ele fica triste e pensa que eu não vejo, mas eu vejo. Valentina olhou para Diego, vendo pela primeira vez além da fachada de homem forte que ele mantinha. Havia vulnerabilidade ali, cansaço, solidão, coisas que ela reconhecia porque sentia as mesmas. Eu quero aprender, Valentina disse baixinho, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Quero aprender a cuidar dele como ele cuida de você. A resposta claramente surpreendeu a família. Marina e Roberto se entreolharam, vendo algo na filha que não esperavam. Valentina, Dona Helena disse cuidadosamente, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Não, Valentina admitiu. Não sei nada sobre cuidar de uma família, sobre amar alguém mais que a mim mesma, sobre colocar outras pessoas em primeiro lugar. Mas quero aprender. Sofia sorriu e estendeu a mão para Valentina. Eu posso ensinar você. Papai me ensinou a cuidar das pessoas que amamos. Quando Valentina segurou a mão pequena de Sofia, algo mudou na dinâmica da mesa. A família observou a interação com interesse renovado. Diego, Roberto disse finalmente, pode nos contar sobre seus planos para o futuro? Diego respirou fundo. Era o momento da verdade. Senhor Roberto, não vou mentir dizendo que tenho planos grandiosos. Meu plano é continuar trabalhando honestamente, dar o melhor que posso para a Sofia e tentar ser um homem melhor a cada dia. E Valentina? Como ela se encaixa nesses planos? Diego olhou para Valentina, vendo nela não mais a mulher rica e poderosa que havia conhecido de manhã, mas alguém que, como ele, estava tentando encontrar seu lugar no mundo. Ela me faz querer ser ainda melhor, ele disse simplesmente. E espero poder ajudá-la a descobrir quem ela realmente é, além do nome da família e do dinheiro. Marina se inclinou para a frente. E quem você acha que ela é? Alguém que tem um coração enorme, mas que aprendeu a escondê-lo. Diego respondeu sem hesitar. Alguém que quer amar e ser amada de verdade, não por interesse ou conveniência. Valentina o olhou com surpresa. Em poucas horas, ele havia visto através de todas as máscaras que ela usava há anos. O jantar chegou, mas a comida parecia secundária. As conversas continuaram, mais abertas agora, menos defensivas. Sofia contou histórias sobre a escola, Diego falou sobre seus sonhos simples, Valentina se abriu sobre suas frustrações com a pressão familiar. Dona Helena, que havia sido a mais cética, começou a fazer perguntas mais pessoais para Diego. Queria saber sobre sua criação, seus valores, sua visão de família. Minha mãe sempre dizia que família não é sangue, é escolha. Diego respondeu a uma das perguntas. É escolher estar presente, escolher cuidar, escolher amar mesmo quando é difícil. E você escolheria nossa família? Dona Helena perguntou diretamente. Diego olhou ao redor da mesa, vendo as expressões expectantes de todos. Depois olhou para Valentina, que prendia a respiração esperando a resposta. Se Valentina me escolher primeiro, ele disse, eu escolheria vocês todos os dias. Sofia bocejou, cansada da noite longa e das emoções intensas. Diego a pegou no colo e ela se aninhou contra o peito dele.
Acho que está na hora de irmos, ele disse. Mas antes que pudessem se levantar, Roberto fez um gesto. Diego, antes de vocês irem, há algo que preciso dizer. Todos ficaram em silêncio, esperando. Quando Valentina trouxe você aqui hoje, confesso que pensei que fosse uma rebeldia adolescente tardia. Uma forma de nos provocar. Diego assentiu, esperando a continuação. Mas vendo vocês três juntos, vendo como Sofia te ama, como Valentina olha para você... Talvez nós é que tenhamos estado errados sobre o que realmente importa. Marina pegou a mão do marido. O que Roberto está tentando dizer é que se vocês são felizes juntos, nós queremos tentar aceitar isso. Valentina sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Era a primeira vez que a família demonstrava disposição de aceitar suas escolhas. Mas, Dona Helena acrescentou, queremos conhecê-los melhor, de verdade. Não apenas um jantar formal. Sofia levantou a cabeça do ombro do pai. Vocês podem vir na nossa casa? Papai faz o melhor macarrão do mundo. A sugestão da menina trouxe sorrisos genuínos para todos na mesa. Seria uma honra, Dona Helena respondeu. E pela primeira vez, Diego acreditou que ela estava sendo sincera. Enquanto se despediam, Valentina segurou o braço de Diego. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. A noite ainda não acabou, ele respondeu. Ainda temos que conversar sobre o que acontece agora. Valentina assentiu, sabendo que a parte mais difícil ainda estava por vir. Descobrir se o que estavam sentindo era real ou apenas resultado da situação extraordinária em que se encontraram. O caminho de volta para casa foi silencioso. Sofia havia adormecido no colo de Diego durante a viagem de táxi que Valentina insistiu em pagar. E agora ele carregava a filha escada acima enquanto Valentina o seguia, claramente fora do seu ambiente. O apartamento pareceu ainda menor quando Diego acendeu as luzes. Ele colocou Sofia na cama, tirou os sapatos dela com cuidado para não acordá-la e cobriu a menina com o cobertor favorito. Valentina observava tudo do batente da porta, tocada pela ternura dos gestos. Ela está com febre de novo, Diego murmurou, tocando a testa da filha. Você tem termômetro? Diego assentiu e foi buscar no banheiro. A temperatura estava alta demais para sua tranquilidade. Precisamos levá-la ao hospital, ele disse, a preocupação evidente na voz. Agora é quase meia-noite. A febre dela não é comum. Quando sobe assim, pode ser perigoso. Valentina não hesitou. Vou chamar meu médico particular. Dr. Eduardo atende emergências. Diego a olhou com gratidão, mas havia algo mais nos olhos dele. Uma vulnerabilidade que ela não havia visto antes. Valentina, ele disse baixinho para não acordar Sofia. Preciso te contar uma coisa sobre a Sofia, sobre por que eu aceitei sua proposta hoje. Eles foram para a pequena sala, onde Diego se sentou no sofá remendado, as mãos entrelaçadas, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Sofia não está apenas doente hoje. Ela tem uma condição complicada. Valentina sentou ao lado dele, o coração acelerando. Que tipo de condição? Os médicos chamam de doença rara. Afeta o sistema imunológico dela. Por isso ela fica doente com frequência. Por isso a febre é sempre mais alta. Por isso eu me preocupo tanto. Valentina sentiu o mundo parar ao redor dela. Diego, isso é sério? Muito sério. O tratamento é caro, muito caro. O plano de saúde da empresa cobre só o básico. As consultas com especialistas, os exames mais detalhados, os medicamentos especiais, tudo isso é particular. Agora Valentina entendeu. A desesperança que ela havia visto nos olhos dele de manhã, a forma como ele havia aceito a proposta maluca dela sem muita hesitação. Por isso você disse sim para mim hoje. Ela sussurrou. Diego assentiu, os olhos marejados. Eu faria qualquer coisa pela Sofia, qualquer coisa. E quando você ofereceu ajuda médica, você pensou que era a única chance dela. É a única chance dela, Diego corrigiu. Valentina, eu não sei quanto tempo a gente tem. Os médicos do posto de saúde falam em termos vagos, mas eu vejo ela ficando mais fraca. As febres são mais frequentes, duram mais tempo. Valentina levou as mãos ao rosto, tentando processar a informação. Toda a situação do dia, o acordo maluco, o jantar, a encenação, de repente parecia infinitamente mais complexa.
Por que não me contou isso antes? Porque você já estava fazendo muito mais do que eu tinha direito de pedir, Diego respondeu. E por quê? Porque não queria sua pena. Valentina o olhou, vendo um homem que carregava o peso do mundo nos ombros, que sorria para a filha todos os dias escondendo um medo que o consumia por dentro. Diego, isso não é pena. Isso é... O quê? Ela parou, percebendo que não sabia como nomear o que estava sentindo. Começara como um acordo de conveniência, mas havia se transformado em algo muito mais profundo e assustador. Não sei, ela admitiu. Só sei que quero ajudar. Não por causa do nosso acordo, mas porque... O telefone dela tocou, interrompendo o momento. Era Dr. Eduardo, retornando a ligação. Doutor, preciso que venha aqui agora. É uma emergência com uma criança. Enquanto Valentina dava as instruções, Diego foi verificar Sofia novamente. A febre havia subido ainda mais, e a menina começou a se mexer, inquieta. Papai! Ela chamou fracamente. Estou aqui, princesa. Estou passando mal. Diego a pegou no colo, sentindo o corpo pequeno queimar de febre. Vai ficar tudo bem. O médico já vem aí. Sofia olhou ao redor e viu Valentina guardando o telefone. A tia Valentina ainda está aqui? Estou sim, querida. Valentina respondeu, aproximando-se da cama. Você pode ficar comigo enquanto o médico não chega? Sofia perguntou com a voz fraca. Valentina olhou para Diego, que assentiu. Ela se sentou na beirada da cama e pegou a mão pequena de Sofia. Claro que posso ficar, Sofia. Age e Valentina cantarolou baixinho uma música que se lembrava da infância enquanto acariciava os cabelos da menina. Diego observava, impressionado com a naturalidade dela. Por alguém que alegava não saber cuidar de família, Valentina parecia saber exatamente o que fazer. Dr. Eduardo chegou 40 minutos depois. Era um homem experiente carregando uma maleta médica completa. Ele examinou Sofia com cuidado, fazendo perguntas detalhadas para Diego sobre o histórico da menina. Há quanto tempo ela tem essas crises de febre? O médico perguntou. Desde pequena, mas estão ficando mais frequentes. Dr. Eduardo franziu a testa, claramente preocupado. Preciso fazer alguns exames. Vocês já investigaram a possibilidade de ser uma condição autoimune? Diego balançou a cabeça. Os médicos do posto sempre dizem que é só gripe ou resfriado. Isso precisa ser investigado adequadamente, Dr. Eduardo disse, dirigindo-se também a Valentina. Vou prescrever um medicamento para baixar a febre agora, mas amanhã ela precisa fazer uma bateria de exames completos. Quanto custa? Diego perguntou, embora soubesse que não teria condições. Os exames que ela precisa ficam em torno de R$ 5.000, o médico respondeu honestamente. Diego sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Era mais dinheiro do que ele ganhava em 4 meses. Eu pago, Valentina disse imediatamente. Valentina, não posso aceitar isso. Por que não? Somos família agora, lembra? Ela disse, tentando trazer leveza para o momento. Famílias se ajudam. Doutor. Eduardo observou a dinâmica entre os dois com interesse. Vou receitar o medicamento e amanhã cedo vocês vão ao meu consultório. Tenho uma suspeita do que pode ser, mas preciso dos exames para confirmar. Depois que o médico saiu, Diego ficou parado no meio da sala processando tudo. Valentina estava na cozinha preparando um chá para Sofia. Valentina, ele chamou baixinho. Sim? Por que está fazendo isso? Por que está ajudando de verdade? Ela parou de mexer o chá e se virou para ele. Quer saber a verdade? Diego assentiu. Porque quando olho para vocês dois, vejo algo que nunca tive. Amor incondicional. Família de verdade. E percebo que passei a vida inteira procurando isso no lugar errado. E onde você procurava? Na aprovação dos meus pais, nos relacionamentos superficiais, no trabalho. Mas família não é sobre dinheiro ou status. É sobre estar presente quando a pessoa precisa. Diego se aproximou dela na cozinha minúscula. Valentina, você precisa saber de uma coisa. O quê? Hoje no jantar, quando sua família perguntou sobre nós, as coisas que eu disse sobre você eram mentira, eu sei. Fazia parte do acordo. Não, Diego a interrompeu. Não eram mentira. Não sei como, mas em um dia consegui ver coisas em você que talvez ninguém mais tenha visto. Valentina sentiu o coração acelerar. Que coisas? Sua solidão, sua vontade de ser amada pelo que realmente é, sua capacidade de amar,
mesmo escondida por trás de todas as defesas que você construiu. Eles estavam muito próximos agora, na cozinha pequena, o chá esquecido no fogão. Diego, eu preciso te contar uma coisa também. Pode falar. Quando fiz aquela proposta maluca hoje de manhã, estava desesperada para resolver meu problema. Mas agora... Agora o quê? Agora tenho medo de que, quando tudo isso acabar, quando Sofia ficar bem e sua vida voltar ao normal, eu volte a ficar sozinha. Diego tocou o rosto dela gentilmente. Quem disse que isso vai acabar? Antes que Valentina pudesse responder, Sofia chamou do quarto. Papai? Tia Valentina? Posso tomar o chá? Eles se afastaram rapidamente, ambos vermelhos e confusos com a proximidade. Vamos cuidar da Sofia, Valentina disse. Sim, vamos. Mas enquanto davam o medicamento para a menina e esperavam a febre baixar, os dois sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. O que começara como fingimento estava se tornando perigosamente real. Sofia adormeceu algumas horas depois, a respiração finalmente mais tranquila. Diego e Valentina se sentaram no sofá da sala, exaustos física e emocionalmente. Obrigado, Diego disse, por tudo que fez hoje. Pela Sofia, por mim, por aguentar minha família maluca fingindo ser sua namorada. Valentina riu baixinho. Sua família maluca? Minha família praticamente te interrogou como se fosse um suspeito de crime. Mas acabou dando certo. Eles gostaram de você. Gostaram da Sofia, Valentina corrigiu. Ela que conquistou todo mundo. Ela tem esse dom, Diego concordou. Sempre vê o melhor nas pessoas. Como o pai. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso do dia caindo sobre os dois. Valentina, sobre amanhã, depois dos exames da Sofia. O que tem amanhã? Voltamos para nossas vidas normais. Você volta a ser a executiva bem-sucedida, eu volto a ser o faxineiro, e fingimos que nada disso aconteceu. Valentina olhou para ele, vendo a vulnerabilidade na pergunta. É isso que você quer? Não, Diego admitiu. Mas também não sei o que mais posso oferecer para você além de complicações. E se eu disser que complicações são exatamente o que minha vida estava precisando? Diego a encarou, tentando entender se ela estava falando sério. Valentina, você tem certeza do que está dizendo? Porque a Sofia e eu, nós somos um pacote. Vem tudo junto. As noites mal dormidas quando ela está doente, as preocupações financeiras, a vida simples. E você acha que eu não aguento? Acho que você merece mais. Valentina se aproximou dele no sofá. Diego Santos, você é um idiota. Ele piscou surpreso. Passei anos saindo com homens que me davam carros caros, jantares em restaurantes chiques, viagens para lugares exóticos. E nunca, jamais, nenhum deles me fez sentir o que senti hoje quando vi você cuidando da Sofia. E o que você sentiu? Que queria fazer parte disso. Queria aprender a cuidar também. Queria ser a pessoa que vocês procurariam quando precisassem de alguma coisa. Diego balançou a cabeça. Você não sabe no que está se metendo. Então me ensina. Ensina o quê? Ensina como é amar alguém mais que a si mesma. Ensina como é colocar a família em primeiro lugar. Ensina como é ser feliz com o que se tem, não com o que se quer ter. Diego olhou nos olhos dela, vendo sinceridade onde antes só via desespero. Tem certeza? Absoluta. Ele pegou a mão dela. Então vamos devagar. Primeiro cuidamos da Sofia. Descobrimos o que ela tem. Garantimos que ela fique bem. Depois vemos se isso entre nós é real ou se foi só a situação extraordinária que nos fez pensar que era. Valentina assentiu. Concordo. Mas Diego? Sim, eu já sei que é real. O consultório do Dr. Eduardo ficava em uma região nobre da cidade, com salas amplas e equipamentos modernos que impressionaram Sofia. A menina segurava a mão de Valentina enquanto Diego conversava com a recepcionista sobre os exames que precisavam ser feitos. Tia Valentina, por que o papai está preocupado? Sofia perguntou baixinho. Valentina se agachou para ficar na altura da menina. Ele só quer ter certeza de que você está bem, querida. Os médicos vão fazer uns exames para descobrir como te ajudar melhor. Vai doer? Só um pouquinho. Mas eu e seu pai vamos estar do seu lado o tempo todo. Sofia assentiu, confiante. A presença de Valentina ao lado deles havia trazido uma segurança que a menina nunca tinha sentido antes. Era como se finalmente tivesse uma família completa.
Dr. Eduardo apareceu na sala de espera. Sofia, pronta para conhecer meu consultório? Durante as 2 horas seguintes, Sofia foi submetida a diversos exames de sangue, ultrassom e outros procedimentos que Diego jamais poderia ter custeado. Valentina segurou a mão da menina durante as coletas mais dolorosas, sussurrando palavras de encorajamento. Você é muito corajosa, Valentina disse quando terminaram. Mais corajosa que eu. Por quê? Sofia perguntou. Porque você não tem medo de sentir. Eu passei anos com medo de sentir qualquer coisa. Diego observava as duas conversando e sentia o coração se apertar. Valentina estava se transformando diante dos olhos dele, descobrindo uma maternidade natural que ela nem sabia que possuía. Os resultados ficam prontos amanhã, Dr. Eduardo informou. Mas posso adiantar que algumas coisas já estão claras. Sofia tem uma deficiência imunológica que pode ser tratada com medicação específica. É grave? Diego perguntou, temendo a resposta. É sério, mas controlável. Com o tratamento adequado, ela pode ter uma vida completamente normal. O problema é que a medicação é cara e precisa ser tomada continuamente. Diego sentiu o peso do mundo cair sobre os ombros novamente. Mesmo sabendo o que Sofia tinha, ainda não tinha como pagar o tratamento. Quanto custa o tratamento mensal? Valentina perguntou. Em torno de R$ 2.000 por mês. Diego fez as contas mentalmente. Era mais que seu salário inteiro. Mesmo trabalhando dia e noite, jamais conseguiria sustentar esse custo. Doutor, Valentina disse, quero que coloque tudo na minha conta. Os exames, a medicação, as consultas de acompanhamento. Tudo. Valentina, não posso aceitar isso. Diego protestou. Não é caridade, ela respondeu firmemente. É família cuidando de família. Saindo do consultório, Sofia estava animada por ter ganhado um adesivo especial por ter sido corajosa. Diego e Valentina caminhavam em silêncio, ambos processando a enormidade do que estava acontecendo. Preciso te levar em casa, Valentina disse. Tenho que trabalhar. Claro, obrigado por tudo. Durante o trajeto, Sofia adormeceu no banco de trás do carro de Valentina. Diego aproveitou para falar o que estava engasgado. Valentina, sobre o dinheiro do tratamento? Diego, por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Mas é muito dinheiro. Como vou retribuir? Valentina parou o carro em frente ao prédio dele e se virou para encará-lo. Você não precisa retribuir com dinheiro. Precisa me deixar fazer parte da vida de vocês de verdade. Como assim? Quero estar presente nas consultas médicas da Sofia. Quero ajudar nas lições de casa. Quero estar aqui quando ela tiver pesadelos ou quando você estiver preocupado. Quero ser família. Diego a olhou, vendo sinceridade absoluta nos olhos dela. Valentina, você tem certeza? Isso não é brincadeira. É responsabilidade para o resto da vida. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Eles subiram para o apartamento e Valentina ajudou Diego a colocar Sofia na cama. A menina acordou por um momento. Tia Valentina, você vai voltar amanhã? Se vocês quiserem, sim. Queremos, Sofia disse. Depois olhou para o pai. Queremos, né, papai? Diego assentiu emocionado. Queremos sim, princesa. Depois que Sofia voltou a dormir, Valentina e Diego se sentaram na pequena sala. O apartamento não parecia mais tão inadequado para ela. Parecia aconchegante, cheio de amor. Diego, preciso te contar uma coisa. O quê? Ontem à noite, depois que você e Sofia dormiram, liguei para meus pais. Diego se tensionou. E? Contei a verdade para eles. Sobre nosso acordo, sobre como nos conhecemos de verdade, sobre a doença da Sofia. Como eles reagiram? Valentina sorriu. Minha mãe chorou. Disse que nunca me viu tão apaixonada na vida. E meu pai? Meu pai disse que finalmente entendeu por que eu nunca quis me casar com nenhum dos homens que eles escolhiam. E agora? Agora eles querem conhecer vocês de verdade. Não como parte de uma encenação, mas como família. Diego balançou a cabeça, ainda processando tudo. Isso é loucura, Valentina. Semana passada eu era só um faxineiro invisível. Agora estou conversando sobre virar parte de uma família milionária. Você não está virando parte da minha família, Valentina corrigiu. Eu estou virando parte da sua. A diferença na frase fez todo sentido para Diego. Valentina não estava tentando mudá-los para se adequarem ao mundo dela. Estava se adaptando ao mundo deles.
E sobre seu trabalho, sua vida, seus amigos? Que amigos? Valentina riu tristemente. Diego, eu não tinha vida de verdade. Tinha uma rotina vazia, relacionamentos superficiais, sucesso profissional que não me fazia feliz. Vocês me deram algo que eu nem sabia que estava procurando. O quê? Propósito. Amor verdadeiro. Uma razão para acordar feliz todos os dias. Diego se aproximou dela no sofá. Valentina, eu preciso que você entenda uma coisa. O quê? Se ficarmos juntos não vai ser fácil. Sofia vai precisar de cuidados constantes. Vamos ter preocupações financeiras. Nossa vida não vai ser glamourosa. Diego Santos, Valentina disse, pegando o rosto dele entre as mãos. Glamour é acordar ao lado de quem você ama. É cuidar de uma criança que te chama de mãe. É construir algo real com alguém que te conhece de verdade. E você tem certeza de que me conhece? Conheço o que importa. Sei que você é um homem honesto, trabalhador, que ama a filha mais que a própria vida. Sei que você é capaz de sacrifícios enormes pelas pessoas que ama. Sei que tem um coração gigante escondido atrás de toda essa preocupação. Diego sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E eu sei que você é muito mais forte e corajosa do que imagina. Que tem capacidade de amar que estava adormecida. Que pode ser uma mãe incrível para Sofia. Eles se beijaram pela primeira vez, suavemente. Como se estivessem selando um pacto muito maior que romance. Estavam prometendo estar presentes, cuidar um do outro, construir uma família baseada em amor verdadeiro. Quando se separaram, Valentina encostou a testa na dele. Diego, tem uma última coisa que preciso te falar. O quê? Conversei com meu advogado hoje. Quero adotar Sofia oficialmente. Quero que ela seja minha filha no papel também. Diego sentiu como se o coração fosse explodir de emoção. Valentina, só se você quiser, claro. Só se vocês me aceitarem. Aceito, uma vozinha disse da porta do quarto. Eles se viraram e viram Sofia parada ali, segurando a boneca, claramente tendo escutado a conversa. Sofia, você deveria estar dormindo, Diego disse. Escutei vocês conversando, ela admitiu. Tia Valentina, você quer mesmo ser minha mãe? Valentina se levantou e foi até Sofia, ajoelhando-se na frente dela. Quero mais que tudo no mundo, querida, se você me deixar. Sofia jogou os braços ao redor do pescoço de Valentina. Eu sempre quis ter uma mãe, e você é perfeita. Diego observou as duas se abraçando e soube que, independente de como havia começado, aquela era sua família agora. Real, verdadeira, construída em amor e escolha mútua. Então somos uma família de verdade agora? Sofia perguntou. Somos, Valentina e Diego responderam ao mesmo tempo. E pela primeira vez em anos, todos os três sentiram que finalmente estavam em casa. 6 meses haviam se passado desde aquele dia que mudou tudo. A pequena igreja do bairro estava decorada com flores simples, mas cheias de significado. Sofia corria entre os bancos com um vestidinho branco, organizando os últimos detalhes do casamento com a seriedade de uma criança que sabia estar vivendo o dia mais importante da sua vida. Papai, a mamãe Valentina está linda! Ela gritou, voltando correndo da sacristia onde Valentina se arrumava. Diego ajeitou a gravata emprestada nervoso. Não era um casamento com centenas de convidados ou decoração milionária. Era exatamente como eles queriam, simples, verdadeiro, rodeado apenas das pessoas que importavam. Marina e Roberto Monteiro estavam na primeira fileira, ao lado de Dona Helena. Nos últimos meses, a família de Valentina havia aprendido a amar Diego e Sofia de forma genuína. Marina agora levava bolos para Sofia toda semana. E Roberto havia oferecido a Diego um emprego melhor na empresa da família. Oferta que ele aceitou com a condição de continuar trabalhando honestamente. Nervoso? Perguntou Marcelo, primo de Valentina, que havia se oferecido para ser padrinho. Muito, Diego admitiu. Ainda não acredito que isso está acontecendo. Acredite, nunca vi Valentina tão feliz. A música começou a tocar e todas as cabeças se voltaram para a entrada da igreja. Valentina entrou sozinha, como havia pedido, carregando um buquê de margaridas simples. Ela usava um vestido branco elegante, mas sem exageros, e sorria de uma forma que Diego nunca tinha visto antes. Mas o momento mais emocionante
Foi quando Sofia correu até Valentina e pegou a mão dela, insistindo que queria entregar as duas pessoas mais importantes da sua vida uma para a outra. Eu entrego o papai para você, mamãe Valentina, Sofia disse solenemente. E entrego você para o papai. Agora vocês vão cuidar um do outro para sempre. Não havia um olho seco na igreja. O padre, comovido pela simplicidade e sinceridade do momento, começou a cerimônia. Dearly beloved, ele parou e sorriu. Desculpem, queridos irmãos. Estamos aqui hoje para celebrar algo muito especial. Não apenas a união entre Diego e Valentina, mas o nascimento de uma família construída no amor verdadeiro. Durante os votos, Diego falou sobre como Valentina havia chegado como um furacão em sua vida, trazendo esperança onde só havia preocupação, amor onde só havia solidão. Você me ensinou que família não é sobre ter tudo perfeito, ele disse, a voz embargada. É sobre estar presente nos momentos imperfeitos e escolher amar mesmo quando é difícil. Valentina, por sua vez, falou sobre como Diego e Sofia haviam mostrado o verdadeiro significado de riqueza. Vocês me deram algo que dinheiro nunca comprou. Um lar. Um lugar onde posso ser quem realmente sou. Onde sou amada não pelo que tenho, mas por quem escolho ser a cada dia. Quando o padre perguntou se havia alguém que se opunha à união, Sofia levantou a mãozinha. Eu me oponho! Ela gritou, causando um momento de tensão. Sofia! Diego sussurrou constrangido. Me oponho a esperar mais. Quero que vocês se beijem logo para sermos família de uma vez. O riso que ecoou pela igreja foi de alívio e alegria pura. O padre, sorrindo, acelerou o ritual. Pelos poderes que me foram conferidos, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, cheio de promessas e sonhos compartilhados. Quando se separaram, Sofia correu para o meio dos dois e eles a pegaram no colo juntos, formando o abraço de família mais perfeito que qualquer um deles já havia experimentado. A festa foi no jardim da casa de Valentina, que agora era oficialmente a casa dos três. Sofia havia insistido em ajudar com todos os preparativos, e sua alegria contagiante fez do evento uma celebração inesquecível. Speech! Speech! Gritaram os convidados quando chegou a hora dos discursos. Diego se levantou, claramente nervoso, segurando a mão de Valentina. Não sou bom com palavras bonitas, ele começou, mas quero agradecer a todos que estão aqui hoje. Especialmente a família Monteiro, que nos recebeu de braços abertos. Ele olhou para Valentina. E quero agradecer a minha esposa, que me ensinou que milagres acontecem quando menos esperamos. Valentina se levantou ao lado dele. Diego está enganado quando diz que não é bom com palavras. Ele me disse as palavras mais bonitas que já ouvi na vida no dia em que nos conhecemos. Que palavras? Alguém gritou. Ele me disse que família é escolha. É escolher estar presente, escolher cuidar, escolher amar mesmo quando é difícil. E hoje eu escolho essa família para o resto da minha vida. Sofia pediu para falar também, e Diego a colocou em pé numa cadeira. Obrigada para todo mundo por vir no casamento do meu papai com a minha mamãe, ela disse com seriedade. Agora eu tenho uma família completa, e vocês também são parte da nossa família grande. Ela parou e olhou para Diego e Valentina. Papai, mamãe, obrigada por me ensinarem que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. O aplauso foi emocionado e duradouro. Durante a festa, Dr. Eduardo se aproximou de Diego com boas notícias. Como está Sofia respondendo ao tratamento? Perfeitamente, o médico sorriu. Os exames do mês passado mostraram melhora significativa. Com a medicação e acompanhamento adequados, ela pode levar uma vida completamente normal. Diego sentiu um alívio enorme. Nos últimos meses, vendo Sofia mais forte e saudável, ele havia começado a ter esperança real de que ela cresceria forte e feliz. E tem mais uma coisa, doutor. Eduardo continuou. Valentina me procurou semana passada. Ela quer criar um fundo para ajudar outras crianças com condições similares à de Sofia. Diego olhou para a esposa, que estava brincando com Sofia no jardim, e sentiu o coração se encher de orgulho. Valentina havia encontrado seu propósito não apenas como mãe e esposa, mas como alguém que podia usar seus recursos para ajudar outras famílias. Conforme a noite avançava e os convidados começaram a ir embora, a nova família se reuniu na sala.
Sofia, exausta, mas feliz, estava no colo de Valentina, quase dormindo. Foi o melhor dia da minha vida, ela murmurou. O nosso também, princesa, Diego disse, beijando a testa da filha. E agora? Valentina perguntou. O que fazemos amanhã? Diego sorriu. Amanhã acordamos como família, tomamos café juntos, levamos Sofia na escola, trabalhamos, voltamos para casa, jantamos juntos, colocamos nossa filha para dormir e agradecemos por mais um dia. Parece perfeito, Valentina disse. Não vai ser sempre perfeito, Diego a advertiu. Vamos ter dias difíceis, discussões, preocupações. Eu sei, mas vamos ter tudo isso juntos. Sofia levantou a cabeça sonolenta. Posso fazer um pedido? Claro, querida, Valentina disse. Quando eu crescer e alguém me perguntar como vocês se conheceram, posso contar a verdade? Diego e Valentina se entreolharam, rindo. Que verdade? Diego perguntou. Que a mamãe Valentina estava precisando de uma família de verdade, e o papai estava precisando de ajuda para cuidar de mim, e Deus juntou vocês para todos nós ficarmos felizes. Valentina sentiu lágrimas nos olhos. É exatamente essa verdade que você pode contar, meu amor. E posso contar que tudo começou quando eu esbarrei na mamãe no corredor do prédio? Pode contar tudo, Diego disse. Nossa história é linda, exatamente como aconteceu. Sofia sorriu e fechou os olhos. Então vou contar que nossa família começou com um esbarrão que virou o maior amor do mundo. Valentina e Diego se olharam por cima da cabeça da filha, ambos sabendo que Sofia havia resumido perfeitamente sua jornada. Um encontro impossível que se transformou no amor mais real que qualquer um deles já havia experimentado. Eles subiram juntos para colocar Sofia na cama. Agora o quarto dela na casa nova, decorado com carinho e cheio de brinquedos. Depois desceram para sua primeira noite como marido e mulher, sabendo que haviam construído algo muito maior que um casamento. Haviam construído um lar, uma família, um futuro baseado em amor, escolha e a certeza de que os melhores milagres acontecem quando menos esperamos. Fim da história.